Na antiga mitologia grega, os deuses do Olimpo eram vistos como forças vivas da natureza e da alma humana. Do alto do sagrado Monte Olimpo, eles governavam não apenas o mundo, mas também as emoções, os impulsos e os destinos dos mortais. Cada divindade representava um aspecto profundo da experiência humana: poder, amor, guerra, sabedoria, arte, desejo e transformação. Figuras como Zeus, Atena, Afrodite e Ares tornaram-se símbolos eternos das forças que habitam a mente humana. Ao longo dos séculos, essas histórias atravessaram culturas, inspirando arte, filosofia, literatura e psicologia. Na visão moderna, muitos pensadores entendem esses deuses como arquétipos, imagens simbólicas que vivem no inconsciente coletivo. Eles refletem nossos conflitos internos, nossas paixões e nossas buscas por sentido. A coragem de Ares, a inteligência de Atena e o encanto de Afrodite continuam presentes nos comportamentos humanos de hoje. Assim, os deuses do Olimpo não pertencem apenas ao passado da Grécia Antiga, mas também ao imaginário profundo da humanidade. Mesmo em um mundo moderno, suas histórias continuam ecoando dentro da psique coletiva, lembrando-nos de que o mito é, muitas vezes, um espelho da própria alma humana. O Monte Olimpo. O Monte Olimpo ocupa um lugar central na mitologia grega, sendo considerado a morada sagrada dos deuses olímpicos. Localizado no norte da Grécia, esse maciço montanhoso é o mais alto do país, com cerca de 2.917 metros de altitude. Para os antigos gregos, o Olimpo não era apenas uma montanha física, mas também um espaço simbólico onde o mundo divino se separava do mundo humano. Na visão mitológica, o Olimpo era o palácio celestial dos principais deuses, governados por Zeus. Diferente da Terra, esse lugar era descrito como perfeito e imutável, livre de tempestades e sofrimentos. As nuvens serviam como um véu natural que escondia o reino divino dos olhos humanos, reforçando a ideia de que os deuses existiam em uma dimensão superior. Segundo os mitos, os deuses que habitavam o Olimpo eram chamados de deuses olímpicos, um grupo de 12 divindades principais. Entre eles estavam Hera, Atena, Apolo, Ártemis, Afrodite, Ares, Hermes, Deméter, Poseidon e Dionísio. Cada um possuía funções específicas relacionadas à natureza, à sociedade ou à experiência humana. O Olimpo também era descrito como um lugar de grande beleza. Os palácios dos deuses eram feitos de ouro e materiais divinos, construídos pelo deus ferreiro Hefesto. Lá existiam salões onde os deuses se reuniam para banquetes e assembleias, discutindo assuntos do mundo e decidindo o destino dos mortais. Nas narrativas mitológicas, o Olimpo era um centro de governo do cosmos. Zeus presidia as reuniões divinas e tomava decisões importantes, como punir humanos arrogantes ou ajudar heróis em suas jornadas. Mesmo assim, os deuses frequentemente discordavam entre si, o que levava a conflitos e intrigas que influenciavam diretamente os acontecimentos no mundo dos mortais. O Monte Olimpo também aparece em diversos mitos relacionados a heróis. Personagens como Héracles e Perseu receberam ajuda ou reconhecimento dos deuses olímpicos. Em alguns casos, heróis extraordinários podiam ser convidados a ascender ao Olimpo após suas mortes, tornando-se imortais. Outro aspecto importante é que o Olimpo representava a ordem cósmica estabelecida após a vitória de Zeus sobre os titãs, liderados por Cronos. Esse evento, conhecido como a Titanomaquia, simboliza a transição de uma geração de deuses primordiais para uma nova ordem divina mais organizada e estruturada. Embora o Olimpo fosse o centro do poder divino, nem todos os deuses viviam lá permanentemente. Hades, por exemplo, governava o mundo dos mortos em seu próprio reino subterrâneo, enquanto Poseidon frequentemente residia em palácios sob o oceano. Mesmo assim, ambos eram considerados parte da família divina que participava das decisões olímpicas. Para os gregos antigos, o Olimpo também tinha um significado religioso real. Embora não acreditassem que humanos pudessem alcançar os palácios divinos, a montanha era vista como sagrada. A presença física da montanha reforçava a ideia de que os deuses estavam próximos, observando e influenciando a vida humana. Por fim, o Monte Olimpo simboliza na mitologia grega o ponto de encontro entre o mundo humano e o divino. Ele representa a autoridade, ordem cósmica e a estrutura hierárquica do universo mitológico. Ao mesmo tempo, suas histórias revelam que, apesar de viverem em um lugar perfeito,
Os deuses olímpicos possuíam emoções, conflitos e comportamentos muito semelhantes aos dos próprios seres humanos. Zeus. Zeus é a principal divindade da mitologia grega, conhecido como o deus do céu, dos relâmpagos e o soberano dos deuses olímpicos. Ele era considerado o governante supremo do universo e responsável por manter a ordem entre os deuses e os humanos. Na imaginação dos antigos gregos, Zeus observava o mundo do alto do Monte Olimpo, de onde tomava decisões que influenciavam tanto os deuses quanto os mortais. Zeus era filho dos titãs Cronos e Reia. Segundo a mitologia, Cronos tinha medo de uma profecia que dizia que ele seria destronado por um de seus filhos. Para evitar esse destino, ele engolia cada criança que nascia. No entanto, quando Zeus nasceu, Reia decidiu salvá-lo e entregou a Cronos uma pedra enrolada em panos, enquanto escondia o bebê em segredo. Zeus foi criado em segurança na ilha de Creta, onde cresceu até atingir a idade adulta. Quando se tornou forte o suficiente, ele voltou para enfrentar seu pai e libertar seus irmãos, que estavam presos dentro do corpo de Cronos. Esse momento marca o início de uma grande guerra entre os deuses jovens e os antigos titãs. Essa guerra ficou conhecida como Titanomaquia. Durante esse conflito, Zeus liderou seus irmãos e aliados contra os titãs. Ele recebeu a ajuda dos Ciclopes, seres gigantes que lhe deram sua arma mais poderosa, o raio. Com esse poder, Zeus conseguiu derrotar Cronos e seus aliados, estabelecendo uma nova ordem no universo. Após a vitória, Zeus e seus irmãos dividiram o governo do mundo. Zeus ficou com o domínio do céu e da terra, enquanto Poseidon recebeu os mares e Hades passou a governar o mundo dos mortos. Mesmo com essa divisão, Zeus era considerado o líder supremo, responsável por manter o equilíbrio entre os diferentes domínios do cosmos. Zeus era frequentemente representado como um deus poderoso e majestoso, segurando um raio nas mãos. Seus símbolos mais conhecidos eram o relâmpago, a águia e o carvalho sagrado. Esses símbolos expressavam sua autoridade e sua ligação com as forças da natureza, especialmente as tempestades que os gregos acreditavam ser manifestações de sua vontade. Além de seu papel como governante, Zeus também era visto como protetor da justiça e das leis. Ele punia aqueles que quebravam juramentos ou cometiam atos de arrogância contra os deuses. Muitos mitos mostram Zeus intervindo na vida dos humanos para restaurar a ordem quando alguém ultrapassava os limites estabelecidos pelos deuses. Zeus também era conhecido por seus inúmeros relacionamentos amorosos com deusas e mulheres mortais. Esses relacionamentos resultaram no nascimento de muitos deuses e heróis importantes. Entre seus filhos estão Atena, Apolo, Ártemis, Hermes e o famoso herói Héracles. Essas histórias são muito comuns nos mitos gregos. O culto a Zeus era extremamente importante na religião grega antiga. Um dos lugares mais sagrados dedicados a ele era o Santuário de Olímpia, onde os gregos realizavam festivais religiosos e competições atléticas em sua honra. Esses eventos deram origem aos famosos Jogos Olímpicos Antigos, que reuniam atletas de diversas cidades-estado da Grécia. Por fim, Zeus representa na mitologia grega a autoridade suprema, a força da natureza e a ordem do universo. Apesar de ser um deus poderoso, ele também apresentava características humanas, como emoções, desejos e conflitos. Essa combinação de poder divino e comportamento humano é uma das razões pelas quais Zeus se tornou uma das figuras mais marcantes e duradouras da mitologia da Grécia Antiga. Hera. Hera é uma das principais divindades da mitologia grega, conhecida como a deusa do casamento, da família e da fidelidade conjugal. Ela é considerada a rainha dos deuses e esposa do poderoso Zeus. Hera era venerada como a protetora das mulheres casadas e guardiã da instituição do matrimônio na sociedade grega antiga. Hera é filha dos titãs Cronos e Reia, sendo irmã de Zeus e de outros importantes deuses como Poseidon, Hades, Deméter e Hestia. Assim como seus irmãos, ela foi engolida por Cronos ao nascer, pois ele temia a profecia de que seria derrotado por um de seus próprios filhos. Quando Zeus cresceu e iniciou a guerra contra os titãs, ele libertou Hera e seus outros irmãos do corpo de Cronos. Após a vitória dos deuses olímpicos na Titanomaquia, Hera passou a ocupar uma posição de destaque entre as divindades que habitavam o Monte Olimpo, tornando-se a rainha do mundo divino. O casamento entre Hera e Zeus é uma das relações mais importantes da mitologia grega. Apesar de representar o matrimônio ideal, esse relacionamento também era marcado por conflitos, principalmente devido às inúmeras traições de Zeus com deusas e mulheres mortais.
Muitas histórias mitológicas relatam as reações de Hera diante dessas infidelidades. Hera ficou conhecida por sua natureza orgulhosa e por seu forte senso de honra. Quando se sentia traída ou humilhada, ela frequentemente direcionava sua ira contra as amantes de Zeus e seus filhos. Um exemplo famoso é sua perseguição ao herói Héracles, filho de Zeus, com uma mulher mortal, a quem Hera tentou prejudicar diversas vezes ao longo da vida. Apesar de muitas vezes ser retratada como vingativa, Hera também era uma deusa extremamente respeitada e poderosa. Ela presidia cerimônias matrimoniais e protegia as mulheres durante o casamento e o parto. Para os gregos, Hera simbolizava a autoridade feminina dentro da família e a importância da união conjugal. Hera era geralmente representada como uma mulher majestosa, vestindo uma coroa real e segurando um cetro. Seus símbolos sagrados incluíam o pavão, considerado um animal de grande beleza, e a vaca, símbolo de fertilidade e maternidade. Esses elementos reforçavam sua imagem como rainha divina e protetora da vida familiar. Na religião grega antiga, Hera possuía templos importantes em várias regiões da Grécia. Um dos mais famosos era o Heraion de Olímpia, localizado próximo ao santuário de Zeus em Olímpia. Nesse local eram realizados rituais e festivais dedicados à deusa, incluindo competições femininas conhecidas como Jogos Heraicos. Hera também aparece com frequência em grandes narrativas da mitologia, como os eventos relacionados à Guerra de Troia. Nessa história, ela apoia os gregos contra os troianos, em parte devido ao julgamento de Paris, no qual ele escolheu Afrodite como a mais bela entre as deusas. Por fim, Hera representa na mitologia grega o poder da realeza divina e a proteção do casamento. Sua figura revela tanto a importância do matrimônio na cultura grega quanto as complexidades das relações humanas. Mesmo sendo a rainha do Olimpo, Hera demonstra emoções intensas e conflitos, tornando-se uma personagem rica e marcante nas histórias do mundo mitológico grego. Poseidon. Poseidon é uma das mais importantes divindades da mitologia grega, conhecido como o poderoso deus dos mares, dos terremotos e dos cavalos. Ele era considerado um dos 3 grandes governantes do cosmos e irmão do rei dos deuses, Zeus. Poseidon governava todas as águas do mundo, mares, oceanos e fontes, sendo temido e respeitado por navegadores, pescadores e cidades costeiras da Grécia Antiga. Poseidon era filho dos titãs Cronos e Reia. Assim como seus irmãos, ele foi engolido por Cronos logo após nascer, pois o titã temia uma profecia que dizia que um de seus filhos o destronaria. Anos depois, quando Zeus cresceu e iniciou sua revolta contra os titãs, Poseidon foi libertado e passou a lutar ao lado dos deuses olímpicos na Grande Guerra conhecida como Titanomaquia. Após a vitória dos deuses contra os titãs, os 3 irmãos principais dividiram o domínio do universo. Zeus recebeu o céu, Poseidon tornou-se o governante dos mares e Hades passou a governar o mundo subterrâneo dos mortos. Embora cada um tivesse seu próprio domínio, Zeus continuava sendo considerado o líder supremo entre os deuses que habitavam o Monte Olimpo. Poseidon era frequentemente retratado como um deus poderoso, de barba longa e aparência majestosa, segurando seu símbolo mais famoso, o tridente. Com essa arma divina ele podia controlar os mares, provocar tempestades gigantescas, levantar ondas destruidoras, ou quando desejava, acalmar as águas para permitir viagens seguras. Os gregos acreditavam que terremotos também eram causados por Poseidon, motivo pelo qual ele recebeu o título de agitador da terra. Além de seu domínio sobre o mar, Poseidon também estava associado aos cavalos. Alguns mitos afirmam que ele foi o criador desse animal e que ensinou os humanos a utilizá-lo. Por isso, os cavalos e as corridas de cavalos eram frequentemente dedicados a ele em festivais religiosos. Essa ligação com os cavalos revela um aspecto menos conhecido de sua personalidade divina. Poseidon possuía um magnífico palácio no fundo do oceano, descrito como um lugar feito de ouro, corais e pedras preciosas. Nesse reino marinho ele vivia com sua esposa, a Nereida Anfitrite, que era considerada a rainha do mar. Ao redor deles viviam muitas criaturas marinhas e divindades menores, como ninfas e espíritos das águas. Como muitos deuses gregos, Poseidon também teve vários filhos, tanto com deusas quanto com mortais. Entre eles estão criaturas famosas da mitologia, como o Ciclope Polifemo, que aparece na história de Ulisses na obra Odisseia. Quando Ulisses cegou Polifemo, Poseidon ficou furioso e passou a perseguir o herói durante sua longa jornada de volta para casa. Poseidon também aparece em muitos mitos envolvendo disputas com outros deuses.
Um dos mais conhecidos é sua competição com Atena para se tornar o protetor de uma cidade grega. Poseidon ofereceu aos habitantes uma fonte de água salgada, enquanto Atena ofereceu uma oliveira, símbolo de paz e prosperidade. Os cidadãos escolheram o presente de Atena, e a cidade recebeu o nome de Atenas. O culto a Poseidon era muito forte em regiões costeiras e ilhas da Grécia, onde o mar era essencial para comércio, pesca e viagens. Um dos templos mais famosos dedicados a ele ficava no Templo de Poseidon em Sunião, construído em um penhasco com vista para o mar Egeu. Esse local servia como um importante ponto religioso para marinheiros que buscavam proteção antes de suas viagens. Por fim, Poseidon representa na mitologia grega a força indomável da natureza. O mar podia ser fonte de riqueza e alimento, mas também de perigo e destruição, e essa dualidade se refletia no caráter do deus. Ele podia ser generoso com aqueles que o respeitavam, mas extremamente severo com aqueles que o ofendiam. Assim, Poseidon simboliza o poder profundo e imprevisível das águas que cercavam e moldavam a vida dos antigos gregos. Hades. Hades é uma das principais divindades da mitologia grega, conhecido como Senhor do mundo dos mortos e governante do submundo. Diferente do que muitas vezes se imagina, Hades não era considerado um deus maligno, mas sim o responsável por administrar o reino onde as almas dos mortos passavam a eternidade. Seu domínio representava a parte inevitável do ciclo da vida, a morte. Hades era filho dos titãs Cronos e Reia, e irmão de importantes deuses como Zeus e Poseidon. Assim como seus irmãos, ele foi engolido por Cronos logo após nascer, pois o titã temia a profecia de que seria destronado por um de seus filhos. Anos depois, Zeus libertou Hades durante a Grande Guerra contra os titãs. Após a vitória dos deuses olímpicos na titanomaquia, os três irmãos dividiram o governo do universo. Zeus ficou com o domínio do céu, Poseidon recebeu os mares e Hades passou a governar o mundo subterrâneo, conhecido como o Reino dos Mortos. Embora Hades fosse um dos deuses mais poderosos, ele raramente aparecia no Monte Olimpo, pois seu lugar era no submundo. O reino de Hades era frequentemente chamado simplesmente de Hades, mas também era conhecido como mundo inferior ou submundo. Nesse lugar chegavam as almas de todos os mortos após atravessarem rios sagrados conduzidas pelo barqueiro Caronte. Para cruzar o rio, os mortos precisavam pagar uma moeda, que tradicionalmente era colocada na boca do falecido durante os rituais funerários. Na entrada do reino dos mortos estava o terrível cão de 3 cabeças Cérbero, cuja função era impedir que as almas escapassem do submundo e que os vivos entrassem sem permissão. Esse guardião simbolizava a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Dentro do reino de Hades existiam diferentes regiões onde as almas eram destinadas de acordo com suas vidas. Entre elas estavam os campos de Asfódelos, onde a maioria das almas comuns permanecia, o Tártaro, um lugar profundo de punição para os grandes criminosos, e os Campos Elíseos, uma região paradisíaca reservada para heróis e pessoas virtuosas. Hades era frequentemente representado como um deus sério e imponente, segurando um cetro e usando um capacete mágico que lhe concedia invisibilidade. Esse objeto, conhecido como o Elmo da Invisibilidade, permitia que ele se movesse sem ser visto. Em alguns mitos, outros deuses ou heróis também utilizaram esse capacete em momentos de necessidade. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Hades é o mito do rapto de Perséfone, filha da deusa Deméter. Hades se apaixonou por Perséfone e a levou para o submundo para torná-la sua esposa. Esse mito explica simbolicamente o ciclo das estações. Quando Perséfone retorna à Terra, a natureza floresce. Quando ela volta ao submundo, o mundo entra em período de dormência. Apesar de governar o mundo dos mortos, Hades não era visto como cruel ou injusto. Ele era considerado um juiz imparcial que mantinha a ordem no reino dos mortos. Diferente de muitos outros deuses gregos que interferiam frequentemente na vida humana, Hades raramente deixava seu domínio e tinha pouco interesse nos assuntos dos vivos. Por fim, Hades representa na mitologia grega a inevitabilidade da morte e a continuidade da existência após a vida terrena. Seu reino não era necessariamente um lugar de sofrimento eterno, mas sim um destino comum para todas as almas. Dessa forma, Hades simboliza a dimensão misteriosa e inevitável da morte dentro da visão cosmológica dos antigos gregos. Atena. Atena é uma das divindades mais importantes da mitologia grega, conhecida como a deusa da sabedoria, da estratégia militar, das artes, da justiça e da civilização. Diferente de deuses associados à guerra violenta,
Atena representava a inteligência, o planejamento e a estratégia. Ela era altamente respeitada pelos gregos por simbolizar o conhecimento, a razão e a proteção das cidades. Atena é filha de Zeus, o rei dos deuses. Seu nascimento é um dos episódios mais famosos da mitologia. Segundo o mito, Zeus sentiu uma forte dor de cabeça e pediu ao deus ferreiro Hefesto que abrisse sua cabeça com um machado. Nesse momento, Atena surgiu completamente formada e vestida com armadura, demonstrando desde o início sua natureza guerreira e intelectual. Atena era considerada uma das principais divindades que habitavam o Monte Olimpo. Entre os deuses olímpicos, ela se destacava por sua inteligência, prudência e equilíbrio. Muitas vezes Zeus confiava a ela decisões importantes e conselhos estratégicos em situações de conflito entre deuses e humanos. Na guerra, Atena representava o lado racional do combate. Enquanto Ares simbolizava a violência e o caos da batalha, Atena representava a disciplina, a estratégia e a vitória obtida por meio da inteligência. Por essa razão, ela era frequentemente invocada por heróis e líderes militares antes de grandes batalhas. Atena também era uma grande protetora dos heróis da mitologia grega. Ela auxiliou personagens importantes como Perseu, ajudando a derrotar a terrível Medusa, e também orientou Ulisses em sua longa jornada narrada na obra Odisseia. Esses mitos mostram seu papel como guia intelectual e protetora da astúcia humana. Um dos mitos mais conhecidos sobre Atena envolve sua disputa com Poseidon para se tornar a divindade protetora de uma nova cidade grega. Poseidon ofereceu aos habitantes uma fonte de água salgada, enquanto Atena ofereceu uma oliveira, que simbolizava paz, alimento e prosperidade. Os cidadãos escolheram um presente de Atena, e a cidade passou a se chamar Atenas em sua homenagem. Atena era frequentemente representada como uma deusa guerreira, vestindo armadura, capacete e segurando um escudo. Em seu escudo aparecia muitas vezes a cabeça da Medusa, chamada Égide, que tinha o poder de assustar inimigos. Entre seus símbolos sagrados estavam também a coruja, associada à sabedoria, e a oliveira, símbolo de paz e prosperidade. Além da guerra estratégica, Atena também era considerada patrona das artes e dos ofícios. Ela ensinou aos humanos diversas habilidades importantes, como a tecelagem, a construção e outras formas de conhecimento técnico. Esse aspecto mostra seu papel como deusa da civilização e do progresso humano. O culto a Atena era extremamente forte na Grécia, especialmente na cidade de Atenas. O templo mais famoso dedicado a ela é o Partênon, localizado na Acrópole. Esse templo monumental foi construído para honrar a deusa e simbolizar sua importância para a cultura e identidade da cidade. Por fim, Atena representa na mitologia grega o poder da inteligência, da justiça e da estratégia. Ela simboliza a vitória alcançada não pela força bruta, mas pela sabedoria e pelo planejamento. Por essa razão, Atena permanece como um dos maiores símbolos da razão, do conhecimento e da civilização na tradição cultural da Grécia Antiga. Apolo. Apolo é uma das divindades mais importantes da mitologia grega, sendo conhecido como deus da luz, da música, da harmonia, da profecia, da medicina e das artes. Ele representava a beleza, a ordem e o equilíbrio do universo, sendo frequentemente associado à razão e à clareza espiritual. Apolo era considerado um dos deuses mais admirados e respeitados pelos gregos antigos. Apolo é filho de Zeus e da Titânia de Leto. Ele nasceu junto com sua irmã gêmea Ártemis. Segundo a mitologia, Leto foi perseguida pela deusa Hera, que estava com ciúmes da relação entre Zeus e Leto, dificultando o nascimento das crianças. Apolo nasceu na ilha sagrada de Delos, que se tornou um dos principais centros de culto dedicados a ele. Logo após nascer, o deus demonstrou grande poder e maturidade. Em muitos mitos, Apolo aparece como uma divindade jovem, bela e radiante, simbolizando a luz e a perfeição física. Um dos aspectos mais importantes de Apolo era sua ligação com a música e as artes. Ele era frequentemente representado segurando uma lira, instrumento que simbolizava harmonia e inspiração artística. Apolo era considerado o líder das musas, divindades que inspiravam poesia, música, dança e outras formas de expressão artística. Apolo também era conhecido como deus da profecia e do conhecimento do futuro. O local mais famoso associado a esse poder era o Oráculo de Delfi, considerado um dos centros religiosos mais importantes da Grécia Antiga.
Ali, sacerdotisas conhecidas como pitonisas transmitiam mensagens proféticas que os gregos acreditavam vir diretamente de Apolo. Segundo a tradição mitológica, Apolo conquistou o santuário de Delfos ao derrotar a serpente monstruosa Piton, que guardava aquele local sagrado. Após essa vitória, ele estabeleceu o famoso oráculo, tornando Delfos um lugar de peregrinação para reis, líderes e cidadãos que buscavam orientação divina. Apolo também tinha ligação com a cura e a medicina. Ele era considerado um deus capaz de afastar doenças ou enviá-las como forma de punição. Seu filho, Asclépio, tornou-se o deus da medicina e da cura, herdando o conhecimento médico de seu pai. Apesar de ser associado à harmonia e à beleza, Apolo também possuía um lado severo. Em alguns mitos ele punia aqueles que demonstravam arrogância ou desrespeito aos deuses. Histórias como o castigo do músico Marcias mostram que Apolo não tolerava desafios à sua superioridade artística. Apolo também desempenha um papel importante em narrativas épicas da literatura grega, como na Ilíada, atribuída ao poeta Homero. Nessa obra, Apolo intervém diretamente na Guerra de Troia, apoiando os troianos e demonstrando sua influência nos acontecimentos humanos. Por fim, Apolo representa na mitologia grega a luz da razão, da beleza e da harmonia universal. Ele simboliza a clareza da mente, o poder da arte e a busca pelo conhecimento espiritual. Por essa razão, Apolo tornou-se um dos arquétipos mais importantes da cultura ocidental, representando o ideal de equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Ártemis. Ártemis é uma das principais divindades da mitologia grega, conhecida como a deusa da caça, da natureza selvagem, da lua e da proteção dos animais. Ela também era considerada guardiã das jovens e das mulheres antes do casamento. Ártemis representava a liberdade da natureza, a independência feminina e a ligação espiritual entre os seres humanos e o mundo natural. Ártemis é filha de Zeus e da Titânia de Leto, sendo irmã gêmea do deus Apolo. Segundo os mitos, o nascimento dos dois foi difícil porque a deusa Hera, esposa de Zeus, perseguiu Leto por ciúmes. Após muitas dificuldades, Leto conseguiu dar à luz os gêmeos na ilha sagrada de Delos. De acordo com algumas tradições mitológicas, Ártemis nasceu primeiro e ajudou sua mãe a dar à luz Apolo logo em seguida. Por causa disso, ela passou a ser considerada também uma protetora das mulheres durante o parto, apesar de ser uma deusa associada à virgindade e à vida independente na natureza. Ártemis era frequentemente representada como uma jovem caçadora carregando um arco e flechas. Ela vagava pelas florestas e montanhas acompanhada por ninfas e por animais selvagens. Seu arco era considerado infalível, e suas flechas podiam tanto proteger quanto punir aqueles que desrespeitassem a natureza ou ofendessem a deusa. Um dos aspectos mais importantes de Ártemis era sua ligação com a lua. Embora em alguns períodos da mitologia essa função também estivesse associada a outras divindades, Ártemis acabou sendo amplamente reconhecida como uma deusa lunar. A lua simbolizava seu domínio sobre a noite, os ciclos naturais e os mistérios da natureza. Ártemis era conhecida por defender fortemente sua independência. Ela fez um voto de permanecer virgem e pediu a Zeus que nunca fosse obrigada a se casar. Esse aspecto de sua personalidade fez dela um símbolo de autonomia e liberdade feminina dentro da mitologia grega. Diversos mitos mostram a severidade de Ártemis quando alguém desrespeitava seus limites. Um exemplo famoso é o mito do caçador Acteão, que acidentalmente viu a deusa tomando banho. Como punição, Ártemis o transformou em um cervo, e ele acabou sendo devorado por seus próprios cães de caça. Ártemis também desempenhou um papel importante em histórias relacionadas à Guerra de Troia. Em um dos mitos mais conhecidos, ela exigiu o sacrifício da jovem Ifigênia porque o rei Agamemnon teria ofendido a deusa ao matar um animal sagrado. Em algumas versões da história, Ártemis salva a jovem no último momento. O culto a Ártemis era bastante difundido na Grécia, e um de seus templos mais famosos era o Templo de Ártemis em Éfeso, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse grande santuário atraía peregrinos de várias regiões do mundo antigo. Por fim, Ártemis representa na mitologia grega o espírito da natureza selvagem, a liberdade e a proteção da vida natural. Ela simboliza o equilíbrio entre humanidade e natureza, além de representar a independência e a força feminina. Por essas razões, Ártemis continua sendo uma das figuras mais fascinantes e respeitadas da tradição mitológica grega. Afrodite. Afrodite é uma das divindades mais famosas da mitologia grega, conhecida como a deusa do amor,
da beleza, do desejo e da atração. Ela simboliza a força poderosa do amor que move tanto deuses quanto humanos. Na imaginação dos gregos antigos, Afrodite representava o encanto, a sedução e o poder irresistível da beleza. Existem duas versões principais sobre a origem de Afrodite. Em uma delas, descrita na obra Teogonia de Hesíodo, Afrodite nasceu da espuma do mar após os restos do deus Urano caírem no oceano. Por causa dessa história, seu nome está associado à palavra grega afros, que significa espuma. Outra tradição mitológica afirma que Afrodite é filha de Zeus e da deusa Dione. Independentemente da versão, Afrodite era considerada uma das deusas mais poderosas e influentes do Monte Olimpo, pois o amor era visto como uma força capaz de afetar todos os seres. Afrodite era frequentemente retratada como uma mulher de extraordinária beleza, capaz de encantar qualquer pessoa ou divindade. Seus símbolos mais comuns incluíam a pomba, o cisne, a rosa e o espelho. Esses elementos representavam a pureza, a paixão e a contemplação da beleza. Apesar de ser a deusa do amor, Afrodite era casada com o deus ferreiro Hefesto. No entanto, esse casamento não era feliz, e muitos mitos relatam seus relacionamentos com outros deuses imortais. Um de seus amantes mais famosos era Ares, o deus da guerra. Afrodite também teve diversos filhos importantes na mitologia grega. Entre eles está Eros, frequentemente representado como um jovem alado que disparava flechas capazes de fazer as pessoas se apaixonarem. Eros simbolizava o poder irresistível do amor e do desejo. Um dos episódios mais famosos envolvendo Afrodite é o chamado Julgamento de Paris, que teve grande importância nos eventos que levaram à Guerra de Troia. Nesse mito, o príncipe Paris deveria escolher qual deusa era mais bela entre Afrodite, Hera e Atena. Ele escolheu Afrodite depois que ela prometeu lhe conceder o amor da mulher mais bela do mundo. Essa mulher era Helena, cuja fuga com Paris acabou provocando a famosa guerra entre gregos e troianos. Esse mito demonstra como o poder do amor e da beleza, representado por Afrodite, podia desencadear eventos gigantescos na história mitológica. O culto a Afrodite era bastante difundido na Grécia, especialmente em cidades como Corinto e Pafos, onde existiam templos dedicados à deusa. Esses locais eram importantes centros religiosos e culturais ligados à celebração da beleza e da fertilidade. Por fim, Afrodite representa na mitologia grega a força criativa e transformadora do amor. Ela simboliza o poder da atração que une pessoas, inspira arte e provoca paixões intensas. Por essa razão, Afrodite continua sendo um dos símbolos mais duradouros do amor, da beleza e da sensualidade na tradição cultural do mundo ocidental. Ares. Ares é uma das divindades da mitologia grega, conhecido como deus da guerra, da violência e do combate brutal. Ele representava o lado mais caótico e destrutivo da guerra, simbolizando a fúria das batalhas, o sangue derramado e o impulso agressivo que surge durante os conflitos. Diferente de outros deuses que representavam estratégias ou justiça, Ares era associado ao aspecto mais instintivo e violento da guerra. Ares era filho de Zeus e Hera, sendo, portanto, um dos deuses olímpicos. Apesar de sua origem nobre, Ares não era particularmente amado entre os deuses do Monte Olimpo. Muitos deles viam seu comportamento impulsivo e agressivo com desprezo, incluindo o próprio Zeus, que frequentemente criticava seu caráter violento. Na mitologia, Ares personificava o caos da batalha. Ele não representava a estratégia militar ou a disciplina, mas sim a confusão e a destruição que surgem quando dois exércitos entram em combate. Por essa razão, ele era frequentemente contrastado com Atena, que simbolizava a guerra estratégica, baseada na inteligência e no planejamento. Ares era normalmente retratado como um guerreiro forte e imponente, vestindo armadura, capacete e carregando armas como lanças e escudos. Seus símbolos incluíam o abutre, o cão de guerra e a lança, todos associados à violência dos campos de batalha. Esses elementos reforçavam sua imagem como uma personificação da força militar bruta. Apesar de não ser amplamente venerado como outros deuses, Ares possuía seguidores em regiões onde a guerra era especialmente valorizada. Em algumas cidades da Grécia, ele era honrado como símbolo da coragem dos guerreiros. Mesmo assim, o culto a Ares era relativamente menor quando comparado ao de outras divindades olímpicas. Ares também é conhecido por seu relacionamento com Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Embora Afrodite fosse casada com o deus ferreiro Hefesto, ela manteve um romance com Ares.
Esse relacionamento simboliza o contraste e a ligação entre o amor e a guerra, duas forças poderosas da experiência humana. Desse relacionamento nasceram vários filhos, entre eles Phobos e Deimos, que representavam o medo e o terror presentes nos campos de batalha. Esses personagens frequentemente acompanhavam Ares durante as guerras, ampliando o clima de pânico entre os combatentes. Ares também aparece em importantes narrativas da mitologia, incluindo eventos relacionados à Guerra de Troia. Em algumas versões do mito, ele lutou ao lado dos troianos contra os gregos, participando diretamente das batalhas descritas na obra Ilíada, atribuída ao poeta Homero. Apesar de sua natureza agressiva, Ares também simbolizava qualidades valorizadas pelos guerreiros, como coragem, força física e determinação. Para alguns povos da Grécia Antiga, ele representava a energia necessária para enfrentar perigos e defender a cidade. Por fim, Ares representa na mitologia grega o lado mais sombrio e destrutivo da guerra. Ele simboliza a violência que pode surgir quando a raiva e o conflito dominam o comportamento humano. Ao mesmo tempo, sua figura mostra como os gregos reconheciam que a guerra era uma realidade inevitável da vida, capaz de trazer tanto heroísmo quanto destruição. Hermes. Hermes é uma das divindades mais versáteis da mitologia grega, conhecido como deus mensageiro dos deuses, além de protetor do comércio, das viagens, dos viajantes, da eloquência e até dos ladrões. Hermes era famoso por sua inteligência, rapidez e habilidade de se mover livremente entre diferentes mundos, incluindo o reino dos deuses, o mundo dos humanos e o submundo. Hermes era filho de Zeus e da ninfa Maia. Ele nasceu em uma caverna no Monte Silene, na região da Arcádia. Desde o momento de seu nascimento, Hermes demonstrou uma personalidade astuta e criativa, característica que marcaria todas as histórias associadas a ele. Um dos mitos mais famosos sobre Hermes acontece logo em seu primeiro dia de vida. Ainda bebê, ele saiu de sua caverna e roubou o gado do deus Apolo. Para esconder o roubo, Hermes fez os animais caminharem para trás, confundindo qualquer tentativa de rastrear suas pegadas. Quando Apolo descobriu o truque, os dois acabaram reconciliando-se, e Hermes ofereceu a Apolo a lira que havia inventado. Hermes era conhecido principalmente como o mensageiro oficial dos deuses do Monte Olimpo. Ele transmitia ordens divinas entre os deuses e também entre os deuses e os humanos. Por causa de sua velocidade, Hermes era frequentemente retratado com sandálias aladas, que lhe permitiam viajar rapidamente entre diferentes lugares. Outro papel importante de Hermes era atuar como guia das almas dos mortos. Nesse aspecto, ele conduzia os espíritos dos falecidos até o reino de Hades, ajudando-os a encontrar o caminho para o submundo. Esse papel fazia de Hermes uma figura intermediária entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Hermes também era considerado o deus do comércio, dos mercados e das trocas. Por essa razão, comerciantes, viajantes e negociantes frequentemente pediam sua proteção. Ele simbolizava a habilidade de negociar, persuadir e estabelecer conexões entre diferentes pessoas e culturas. Na arte e na escultura da Grécia Antiga, Hermes era geralmente representado como um jovem elegante e ágil. Seus principais símbolos eram o caduceu, um bastão com duas serpentes entrelaçadas, as sandálias aladas e o chapéu de viajante chamado pétaso. Esses elementos reforçavam sua imagem como mensageiro veloz e protetor das viagens. Hermes também aparece em várias histórias mitológicas ajudando heróis em suas jornadas. Por exemplo, ele auxiliou Perseu em sua missão contra Medusa, fornecendo objetos mágicos que ajudaram o herói a completar sua tarefa. O culto a Hermes era bastante difundido na Grécia, especialmente entre viajantes e comerciantes. Era comum encontrar estátuas chamadas Hermas ao longo das estradas e nas entradas das cidades. Essas esculturas serviam como marcos de proteção e símbolos da presença do deus. Por fim, Hermes representa na mitologia grega a inteligência rápida, a comunicação e o movimento entre diferentes mundos. Ele simboliza a capacidade de adaptação, a criatividade e a habilidade de resolver problemas com astúcia. Por essa razão, Hermes é lembrado como uma das figuras mais dinâmicas e fascinantes entre os deuses da tradição mitológica grega. Dionísio. Dionísio é uma das divindades mais complexas e fascinantes da mitologia grega, conhecido como deus do vinho, do êxtase, da festa, do teatro e da transformação espiritual. Ele representa as forças da natureza que libertam as emoções humanas, trazendo alegria, inspiração artística e também estados de transe e entusiasmo coletivo.
Dionísio era filho de Zeus e da mortal Sêmele. Sua origem é marcada por uma história dramática. A deusa Hera, esposa de Zeus, enganou Sêmele para que pedisse a Zeus que aparecesse em sua forma divina completa. Quando Zeus revelou sua verdadeira natureza, o poder divino foi tão intenso que Sêmele morreu. Para salvar o filho ainda não nascido, Zeus retirou Dionísio do corpo de Sêmele e o costurou em sua própria coxa, onde o bebê continuou se desenvolvendo até nascer. Por causa dessa história, Dionísio é frequentemente chamado de o deus duas vezes nascido, um símbolo de renascimento e transformação. Depois de nascer, Dionísio foi criado em segredo para escapar da perseguição de Hera. Em algumas versões do mito, ele foi criado por ninfas em regiões montanhosas ou em terras distantes. Durante sua juventude, Dionísio viajou por várias regiões do mundo antigo ensinando os humanos a cultivar uvas e produzir vinho. O vinho era considerado um presente sagrado de Dionísio. Para os gregos, essa bebida tinha um poder especial. Podia trazer alegria, inspiração, criatividade e libertação emocional. No entanto, também poderia causar descontrole e loucura quando consumido sem equilíbrio, refletindo a natureza dupla do próprio Deus. Dionísio era frequentemente acompanhado por seguidores chamados sátiros e por mulheres conhecidas como bacantes ou mênades. Durante os rituais dedicados ao deus, esses grupos participavam de celebrações intensas com dança, música e estados de êxtase espiritual, nos quais acreditavam se aproximar da presença divina. Além do vinho e da festa, Dionísio também é considerado o deus do teatro. As grandes apresentações dramáticas da Atenas antiga surgiram durante festivais dedicados a ele. Nessas celebrações religiosas nasceram os primeiros gêneros do teatro ocidental, como a tragédia e a comédia. Dionísio possuía uma aparência diferente da maioria dos deuses olímpicos. Ele era frequentemente representado como um jovem de aparência suave, coroado com folhas de videira e segurando um bastão chamado tirso, decorado com Hera. Esse símbolo representava fertilidade, natureza e poder espiritual. Embora fosse uma divindade alegre e festiva, Dionísio também podia ser perigoso quando desrespeitado. Alguns mitos narram histórias de reis e indivíduos que rejeitaram seu culto e acabaram enlouquecendo ou sendo punidos pelo deus, mostrando o poder intenso e imprevisível de sua influência. Por fim, Dionísio representa na mitologia grega a liberação das emoções, a celebração da vida e o contato com estados profundos da consciência humana. Ele simboliza a capacidade de transcender as limitações da razão através da arte, da música e do êxtase espiritual. Por isso, Dionísio permanece como um dos arquétipos mais poderosos da experiência humana, ligado à criatividade, à transformação e à celebração da vida. A mitologia romana foi profundamente influenciada pela mitologia da Grécia Antiga, especialmente após o contato cultural entre os dois povos. Os romanos reconheceram que muitos de seus deuses possuíam funções semelhantes às divindades gregas e passaram a identificá-los como equivalentes. Assim, Zeus corresponde a Júpiter, ambos governantes do céu e dos trovões. O deus do mar, Poseidon, foi associado a Netuno. A deusa do amor, Afrodite, tornou-se equivalente à romana Vênus. Já Ares corresponde a Marte, embora os romanos o vissem de forma mais nobre e protetora. A deusa da sabedoria, Atena, foi identificada com Minerva. O deus do fogo e da forja, Hefesto, tornou-se Vulcano. A deusa da caça, Ártemis, corresponde à romana Diana. Essas equivalências mostram como a cultura romana adaptou os mitos gregos, reinterpretando-os dentro de sua própria visão religiosa e política. Os deuses do Olimpo da antiga Grécia representam muito mais do que figuras mitológicas. Eles são símbolos profundos de forças psicológicas presentes no ser humano. Na tradição da mitologia grega, cada divindade expressa um arquétipo que reflete aspectos da mente, das emoções e dos impulsos humanos. O conceito moderno de arquétipos, desenvolvido por Carl Gustav Jung, ajuda a compreender por que essas figuras continuam vivas no imaginário coletivo. Os deuses não eram apenas personagens de histórias antigas. Eles representavam padrões universais de comportamento que continuam se manifestando na cultura, nas artes e na forma como interpretamos a realidade. Zeus representa o arquétipo da autoridade, da ordem e da liderança. Na psique coletiva simboliza a busca humana por justiça, poder organizador e estruturas de comando. Hera representa compromisso, união e estrutura familiar.
Psicologicamente simboliza o valor das relações duradouras, da fidelidade e do papel social do casamento. Poseidon simboliza as emoções profundas e instáveis da mente humana. Na psique coletiva representa a força dos sentimentos, do inconsciente e das tempestades emocionais. Deméter representa o arquétipo da nutrição, do cuidado e da maternidade. Na psique coletiva simboliza o vínculo com a natureza, a fertilidade e o ciclo da vida. Atena representa inteligência estratégica, racionalidade e sabedoria prática. Na psique coletiva simboliza o pensamento lógico, a filosofia e o planejamento. Apolo representa a ordem, harmonia, clareza mental e beleza. Psicologicamente simboliza a busca pela verdade, pela arte e pelo equilíbrio interior. Ártemis simboliza independência, instinto e conexão com a natureza. Na psique coletiva representa autonomia, liberdade e proteção da vida natural. Áries representa agressividade, coragem e impulso de combate. Na psique coletiva simboliza a energia da competição, da luta e da afirmação de poder. Afrodite representa beleza, desejo e atração. Psicologicamente simboliza a força do amor, da sedução e da criatividade emocional. Hefesto representa o arquétipo do criador e do artesão. Na psique coletiva simboliza a capacidade humana de transformar matéria e sofrimento em criação. Hermes representa comunicação, inteligência rápida e movimento. Psicologicamente simboliza a linguagem, a troca de ideias e astúcia mental. Dioniso representa emoção intensa, liberdade e transcendência. Na psique coletiva simboliza o impulso de romper limites e viver experiências profundas.